Olá, pessoal. Vamos dar início então ao capítulo de introdução, né, tendo algumas definições iniciais a respeito da química, né? Então, basicamente seria sobre a matéria e as suas propriedades. Nesse capítulo, nós temos 4 questões principais que nós vamos tentar responder. Então, o que é química, o que é matéria, o que são propriedades da matéria e, finalmente, o que seria um átomo, tá? Então, começando pela primeira questão, o que nós chamamos de química, né? Então, química, basicamente, ela é uma ciência que estuda as propriedades do que nós chamamos de matéria e também o comportamento geral dessa matéria, tá? Aí, o que é importante para nós entendermos o que nós vamos estudar, que é a química, né? Basicamente, a definição de matéria. Então, desde lá do ensino médio, por exemplo, né, nós dizemos sempre o seguinte: bom, matéria é tudo aquilo que possui uma massa, né? Ou seja, eu posso ir numa balança lá e medir a massa, né? E também ocupa um determinado lugar no espaço, né? Ou seja, um determinado volume, né? A questão é que essa definição que nós vemos lá no ensino médio, né, ela sofreu uma pequena alteração depois dos estudos de Einstein, né, naquela questão lá da física quântica, tá? Então, qual é a pequena mudança que teve nessa definição? Essa palavrinha aqui, massa em repouso ou massa de repouso. Então, a matéria, ela é tudo o que possui massa de repouso, tá? Bom, o que significa isso? Einstein, ele descobriu o seguinte, que se nós tivéssemos uma partícula, tá? Que não tem massa, certo? Mas que nós acelerássemos essa partícula numa velocidade tão grande quanto a velocidade da luz, essa partícula ela passaria a ter o que nós chamamos de inércia, né? Que é algo inerente à matéria, né? Então, somente a matéria poderia ter inércia. Bom, mas se algo que tem massa nula, né, passa a possuir inércia, né? Fica um pouquinho mais complicada essa definição de matéria, de acordo lá com a física clássica. Por esse motivo se acrescentou esse pequeno detalhe, né? Que significa o quê? Mesmo algo que esteja parado, né? Então, em repouso, se esse objeto parado, ou essa partícula que está parada, ou seja, em repouso, ela, mesmo assim, possuir massa, aí ela é matéria. Caso contrário, não. Tá? Então, basicamente, seria isso. Bom, para nós, essa definição, na verdade, é só uma questão teórica, né? O que basta nós entendermos sobre a matéria? Que é basicamente quase tudo que nos rodeia, né? Então, desde as plantas, desde esses modelinhos aqui atômicos, essa mesa, o nosso corpo e assim por diante. Tudo isso é matéria, certo? E o que são as propriedades da matéria? Né? Então, a química ela vai estudar essas propriedades. Então, é tudo, né? Qualquer característica que me permita diferenciar um tipo de matéria, né? Então, a partir do momento em que eu consigo, por alguma característica, dizer que isso aqui é feito de plástico, eu estou conseguindo diferenciar esta matéria aqui de, por exemplo, essa madeira que eu tenho aqui nesse vaso, né? Então, vai existir alguma propriedade que me diga, olha, isso aqui é madeira e não é plástico, né? Então, quando eu tenho essa característica que possibilita eu distinguir os vários tipos de matéria, eu tenho uma propriedade. Alguns exemplos de matéria. Então, nós temos todos os seres vivos, obviamente, então todos eles possuem massa e ocupam um determinado lugar no espaço. Todos os nossos objetos que a gente consegue, né, obviamente, pegar, todas as substâncias, o que nós chamamos de substância, né? Então, por exemplo, os sólidos, os líquidos, mesmo os gases, né, que não é possível que nós realmente podemos pegá-los de fato, mas os gases nós sabemos que nós podemos, por exemplo, armazená-los dentro de um cilindro, né? Podemos colocar o gás lá dentro e pressurizar,
Então, a partir desse momento, significa que ele possui uma matéria lá dentro, que é esse gás, né? Inclusive, nós temos outras substâncias que estariam em outros estados físicos, por exemplo, no caso do plasma, né? Que são os raios que nós temos durante uma chuva, né? Mesmo aqueles raios, eles são matéria, eles são formados de partículas ionizadas, que a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que significa. Agora tá falando muito do coronavírus. Os vírus, eles são uma matéria, né? Eles são constituídos aí de uma cadeia de RNA, né? E esse RNA, ele é constituído por átomos, né? Ou moléculas específicas, então ele também é matéria. Então, todas as nossas células, né? Todas as células que nos compõem são matéria. Todas as moléculas que nós conhecemos, desde substâncias complexas como o DNA, o etanol, por exemplo, né, a água, todas essas substâncias, elas são formadas de matéria. E aí nós vamos um pouquinho mais além, temos os átomos, né? Então, cada átomo desse aqui, ele ainda é matéria. Dentro ainda dos átomos, nós sabemos que nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons, que são partículas subatômicas. Mesmo sendo muito pequenos, eles também possuem massa e ocupam um lugar no espaço. E, especificamente, os prótons e os nêutrons, né? Eles são ainda formados por partículas menores, que ainda são matéria, que nós chamamos de quarks, né? Cada um deles tem 3 tipos de quarks, e esses quarks aí, eles são interligados entre si, né, a partir de uma força, pode-se dizer assim, que aí essa força não é considerada matéria, né, mas ainda assim esses quarks, eles são matéria, tá? Então aqui seriam alguns exemplos para a gente distinguir os nossos objetos de estudo aqui na química, tá? Para vocês entenderem, então, o que não seria considerado matéria, eu convido vocês a acompanharem lá a aula complementar referente ao que não é considerado matéria. Também é bastante interessante vocês entenderem isso, tá?